Fernando Diniz tá demitido da seleção brasileira e essa foi a primeira decisão do Edinaldo quando foi reconduzido à presidência. Uma baita sacanagem da CBF. O Diniz sempre teve o sonho de dirigir a seleção brasileira. E cara, quem é que é treinador brasileiro e não teria esse objetivo? O status de comandar a seleção seduziria qualquer treinador brasileiro. E muitos já abandonaram grandes trabalhos para assumirem a seleção mesmo sabendo da instabilidade do cargo. Vide as situações do Mano Menezes, que abandonou o Corinthians para ir para a seleção, o Tite fez o mesmo e qualquer outro treinador por aqui que seja brasileiro não pensaria duas vezes para assumir a seleção, mesmo estando nessa bagunça. O Diniz estava dividindo as funções de treinador do Fluminense e da seleção, e com a recusa do Carlo Ancelotti, é claro que ele ficou esperançoso de ser o escolhido para seguir na seleção. E é verdade que o trabalho dele com a seleção brasileira não era lá um primor, nem acho que ele era o cara certo para estar no comando da amarelinha, mas a forma como ele foi demitido, cara, isso é muita sacanagem. E você deve se perguntar qual é o próximo passo da seleção. Quem é que vai ser o próximo treinador? Será mesmo Dorival Júnior? Fica tranquilo que eu vou te contar tudo no vídeo de hoje, mas antes, é claro, se você ainda não é um inscrito no canal, eu quero te pedir para se inscrever aqui agora, apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui diariamente a gente traz as principais notícias, curiosidades e histórias sobre o mundo da bola para você ficar ligado em tudo o que acontece no futebol. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você me encontrar em todas as outras redes, lembrando que a gente tem um link aqui para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde está começando a encher, a gente está começando a falar sobre vários assuntos que saem aqui no canal, assuntos de futebol do seu time de coração, então corre para lá agora e participa desse grupo para você estar na resenha ali com a gente, beleza? Agora chega de conversa e vamos lá! Quero te lembrar que esse vídeo é patrocinado pela G5 Reis Corretora de Seguros, o melhor lugar para você dar tranquilidade para as pessoas com quem você ama e se preocupa. E se você, assim como eu, não quer deixar ninguém que conta com você na mão, independente de você estar presente ou não, o melhor lugar para você ter essa tranquilidade é falando com um corretor da G5 Reis Corretora de Seguros. Quero te lembrar que na G5 Reis você consegue contratar seguros de vida a partir de R$ 29,90 por mês. Você também pode contratar uma cobertura para o seu carro, para sua casa e ter realmente tranquilidade na sua vida, já que paz não tem preço, mas você pode sim, por um baixo valor que cabe no seu bolso, falar com um corretor da G5 Reis e comprar tranquilidade para sua vida e conseguir dormir mais leve, sabendo que independente do que aconteça, as pessoas que você ama vão estar seguras. Clica no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado e fala com um corretor agora. Tenho certeza que vão te dar o melhor atendimento possível. O link para falar direto com eles no WhatsApp e obter um orçamento tá na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Clica agora lá. Fernando Diniz, ele vai conduzir os destinos da seleção brasileira durante um ano e tenho certeza que vai fazer com muita competência, como sempre foi peculiar em sua trajetória profissional. Portanto, a gente tem convicção. A carreira de Fernando, todo mundo acompanhou, entendeu? Como atleta e também como treinador. Ele desde quando iniciou, pelo menos eu acompanhei o trabalho dele a partir do Audax, que foi um trabalho muito competente, um trabalho que deu uma visibilidade muito grande também para o futebol brasileiro, porque era um modo diferente de treinar os atletas e que saiu de uma mesmice para situações arrojadas, e eu tenho certeza que todo esse trabalho e a competência que ele tem, ele vai aplicar na seleção brasileira e que será muito bem recebida por todos os atletas. Essa era a convicção da CBF ao contratar o Fernando Diniz. E cara, não tem como negar que essa era uma decisão que parecia mesmo acertada. Afinal, o Diniz vinha num bom momento. E com a chegada do Ancelotti, que até então era dito que viria, bom, era mais do que esperado que o Diniz fizesse um bom trabalho, um trabalho interessante no comando da seleção brasileira. Ele tinha lá suas ideias pra lá de extravagante, seus conselhos imutáveis e todo mundo pensou, bom, ele com a matéria-prima certeira, que são os melhores jogadores brasileiros, podendo escolher quem ele quiser, é óbvio que o Diniz vai fazer um bom trabalho e a seleção vai voltar a jogar por música, como era em 70 ou 82, não é mesmo? O Diniz é um revolucionário. Em princípio, meu contrato segue de um ano,
de 12 meses, vou procurar fazer o melhor possível. A gente não decidiu ainda se engloba a Copa América. Quanto ao Carlo Ancelotti, assim, um assunto, eu sei do planejamento da CBF e eu não estou aqui para falar depois de mim o que vai acontecer com o Carlo Ancelotti. Vocês vão ter que apurar de uma outra forma, se é que esse é o nome que vai vir. Mas o meu compromisso com a CBF é procurar fazer o melhor que eu puder fazer para preparar bem os jogadores e a gente conseguir ter um bom rendimento em todos os jogos que a gente tiver pela frente. Eu vou convocar aquilo, quando eu estiver trabalhando na CBF, vou tentar procurar aquilo que é melhor para a CBF e olhar o cenário do futebol brasileiro como um todo e tomar a melhor decisão possível. Você sabe que mesmo os treinadores que não ocuparam, que foi praticamente a imensa maioria que passou na CBF, quando tem uma convocação, sempre tem alguém questionando uma coisa ou outra coisa. Então questionamentos pode haver, mas não vai ser questionamentos baseados assim na falta de ética. Eu vou procurar fazer o melhor que eu tenho conhecimento com o meu senso de justiça e com a ética, que é uma coisa que eu preservo muito. Mas nem é um spoiler o que eu vou te dizer. A essência que o Fernando Diniz trouxe de volta foi a essência da derrota, dos piores momentos que vivemos. Algo que nós não sofremos como Tite, ao menos nas eliminatórias para a Copa do Mundo. No ciclo do Adenor, que hoje comanda o Flamengo, o Brasil deitava e rolava na América do Sul. Já com o Fernando Diniz, a gente apanhou até de seleção, que pra gente era bônus round. O carrinho do Street Fighter tava dando trabalho pro Diniz. E a passagem do Diniz pela seleção durou só 6 jogos, todos pelas eliminatórias pra Copa do Mundo de 2026. Vitórias sobre a Bolívia e o Peru, e empate com a Venezuela, derrotas pro Uruguai, Colômbia e Argentina. E bom, eu nem preciso falar pra você que a vitória sobre o Peru, bom, essa quase não aconteceu, né? Um golzinho de escanteio que nos garantiu. O Diniz foi contratado pela seleção brasileira no dia 4 de julho de 2023 e teria um contrato de 1 ano. Ainda teria mais 2 amistosos para realizar dentro do seu contrato, contra as seleções europeias, Inglaterra e Espanha, grandes jogos que o Brasil tem pela frente agora no mês de março. Só que o Edinaldo, reconduzido à presidência da CBF depois de ter sido afastado por uma decisão judicial, pois bem, chegou e meteu o pé na porta, decidiu que ele quer demitir o Fernando Diniz para contratar outro treinador. O outro treinador até agora não veio, mas o Diniz já foi. É óbvio que tudo isso ia dar o que falar. Alguns da imprensa mais exaltados aproveitaram para tirar aquela casquinha como Neto. Na verdade, a saída do Diniz, pessoal da Rádio Craque Neto, é uma saída já que anunciada, né? O cara que faz o trabalho que ele fez, a seleção brasileira, né? Um trabalho dele só, né? Aquelas coisas que eu não suporto, mas eu respeito as pessoas que pensam diferente de mim, que tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, entra o Edinaldo de novo, aí que é o Dorival Júnior. Agora, qual vai ser o treinador que vai querer ficar do lado do Edinaldo? Qual o treinador que tenha consciência disso? O cara queria o Ancelotti, aí pega o Diniz como interino, e agora quer contratar o Dorival Júnior. Desculpa, qualquer treinador que quer aceitar, depois vocês não reclamam. Porque a CBF é uma instituição que é difícil de acreditar, né? E tem os baba-ovinhos, né? Os que viajam junto, que tem entrevista e tudo mais, né? Parabéns para vocês todos. Felicidades pro futebol brasileiro. Já outros resolveram ser mais ponderados, como sempre são, como por exemplo o André Gizek, que não concorda com a demissão do Diniz para contratar o Dorival Júnior, não vê tanta diferença no que os dois podem oferecer. Olha, eu não sou fã do Diniz e também não sou lá um grande fã do Dorival, mas cá entre nós, tem uma diferença, né? Imagina que você é um treinador de futebol empregado num clube brasileiro com contrato e a CBF te chama hoje para assumir a seleção brasileira. A dica que eu daria para esse treinador é óbvia: amarra bem esse contrato, porque ninguém sabe o que vai acontecer com o futuro da CBF. Pode ser que daqui a alguns meses haja uma nova reviravolta na esfera judicial e o presidente, que foi devolvido ao cargo ontem, seja retirado lá mais para frente. E principalmente que a CBF contrate um bom diretor técnico de seleções, porque os presidentes, como a gente tem visto no passado recente, eles entram e saem. A CBF precisa agora ter um bom coordenador de seleções para que possa ser a reserva técnica e lidar no dia a dia com o novo treinador. Sem o Ancelotti no radar, a CBF agora se volta para o mercado aqui interno, treinadores brasileiros. Diniz, Renato, Dorival, para mim são grandes treinadores para os padrões brasileiros, né? São diferentes.
o Renato e o Dorival mais vitoriosos e o Diniz mais diferente, mais inovador. Qualquer um desses que for eleito, para mim, está num bom nível para os padrões do treinador brasileiro. Eles não são o Carlo Ancelotti, aliás, nenhuma seleção no mundo tem um treinador como o Carlo Ancelotti, com o currículo dele. A gente não tem, a gente perdeu isso. E a gente vai ter agora que se contentar com os bons treinadores brasileiros. Qualquer um desses que for escolhido, eu acho que está num bom nível. Eles têm nível semelhante no meu entendimento. O que me chama a atenção apenas na informação que os colegas Rafael Zarc e Martim Fernandes trazem de uma preferência pelo Dorival é por que a não manutenção do Diniz? Eu não tenho nada contra trazer o Dorival Júnior. Repito, acho que eles têm nível semelhantes. Renato, Dorival, Diniz, qualquer um deles acho que seria uma boa escolha para os padrões brasileiros. Mas por que trazer o Dorival e não manter o Diniz? Essa é a minha interrogação. Quem é que faz essa análise técnica? Porque se o Diniz servia para ser o interino do Ancelotti, por que ele não serve para ser o efetivo? É a pergunta que eu tenho nesse momento. Foram 6 jogos que ele dirigiu à frente da seleção que fizeram a CBF avaliar que ele não é bom para ser efetivo, só era bom para ser interino. Fica a pergunta no ar e, acima de tudo, eu desejo sorte e sucesso para quem for assumir a seleção brasileira. A nossa geração pode não ser a melhor do mundo, mas ela está entre as 4, 5 melhores, seguramente. Dá para montar um time forte, competitivo, só que a gente perdeu um ano jogado na lata do lixo. Bom, eu já disse isso várias vezes aqui no canal, eu não sou fã do trabalho do Fernando Diniz, mas eu respeito que ele hoje é um cara vencedor. Venceu aí a Copa Libertadores da América, venceu o Campeonato Carioca, tá com o Fluminense jogando muito bem, pelo menos aqui na América do Sul, né? Não conseguiu vencer o Mundial, mas aqui ele tá jogando muito bem, tem um time que, apesar de não ser um dos mais endinheirados, é competitivo e provavelmente nesse ano vai brigar por títulos novamente. Ainda assim, eu preciso dizer, cara, que por mais que eu não goste do Fernando Diniz, é uma sacanagem a forma que ele tá sendo demitido, porque o cara foi contratado de uma forma interina por um período de ali 1 ano. O Edinaldo Rodrigues não vai ser o presidente da CBF, tudo indica, daqui 6 meses, quando terminaria o contrato do Diniz. Essa decisão não caberia a ele. A gente sabe que vai acontecer nova eleição, ele perdeu o poder político dentro da CBF, então por que não deixar o cara continuar o trabalho dele, sabe? Pô, tinha mais 2 amistosos lá pra fazer. Eu não sou a favor do Diniz na seleção, eu não gosto, não concordo, não gosto do jeito que ele monta o time. Já cansei de falar isso aqui no canal, vocês já sabem disso. Mas pô, a sacanagem de demitir o cara pra contratar um outro treinador brasileiro. Olha só, nessa brincadeira toda, olha o que o Edinaldo fez. Ele tá ferrando com a decisão do próximo presidente da CBF, porque ele não sabe se o cara ia querer o Dorival, se ia querer o Renato Gaúcho, se ia querer o Abel Ferreira, ele não sabe. Ele simplesmente quer fazer as vontades dele, o que ele escolheu que é melhor na cabeça dele, não o que é melhor pra seleção brasileira ou pro futebol brasileiro. E aí, falando em futebol brasileiro, ele prejudica o meu time, o São Paulo. Eu não sou fã do Dorival, mas vamos admitir, o cara tá fazendo ali a pré-temporada, o planejamento, tudo com o São Paulo pra temporada de agora, que vai disputar a Libertadores da América. Então, pô, ele tirar o cara agora do comando do São Paulo é uma sacanagem. Eu não penso muito com esse lado clubista, sabe, de ai, não tira porque é do São Paulo. Se fosse de qualquer outro clube, eu ficaria puto, pistola do mesmo jeito. Então eu penso que assim, o Edinaldo não tá nem aí pro futebol brasileiro, ele não tá nem aí pra seleção. Olha o que ele faz com o Diniz e o Fluminense. Você pensa como esse cara não vai chegar agora desmotivado dentro do Fluminense? Porque uma coisa é você ser demitido de um trabalho e você começar em outro clube, é um ciclo novo, você chega lá, o clube tá mal. O Diniz não. O Diniz acabou de tomar uma sapatada no Mundial de Clubes de 4-0, onde o Fluminense, o grande feito do Fluminense foi ter ficado 15 minutos com a bola, né? Então, a gente sabe que é difícil ganhar no Manchester City, tem tudo isso, mas o cara leva uma outra sapatada seguida. Ele é demitido da seleção brasileira, que era um sonho do cara, simplesmente porque o novo presidente da CBF, interino, esse a gente pode chamar de interino, esse é presidente interino, porque ele vai cair. Esse aí vai cair, ele não tem aptidão nenhuma pra estar no comando da CBF. E a gente olha e ele simplesmente decide mandar o cara embora. A seleção, qualquer outro treinador que a seleção quisesse, que não fosse brasileiro, não aceitaria, porque a seleção tá uma zona. Não custava nada deixar o Fernando Diniz lá, essa é a verdade. Ah, mas olha, já vem Copa América, tem que montar um time, esses 2 amistosos servem pro próximo treinador já montar a seleção. Balela, se o Edinaldo tivesse preocupado com a seleção, ele tinha procurado treinador quando o Tite avisou que ia sair. Esse cara é um fanfarrão, meu irmão. E pô, o que falar do Dorival Júnior? Como que você vai falar pro Dorival? O Dorival não aceita. Ah, mas tu não é São Paulino, tu acha que ele não tem que ficar? Eu, de forma nenhuma, isso pouco importa.
importa, meu irmão. É o sonho do cara, o cara quer treinar a seleção brasileira. E eu sei que a seleção tá uma zona, eu sei que a seleção tem todos os problemas, mas essa oportunidade não bate duas vezes na porta do cara. O Muricy Ramalho sonhava em treinar a seleção brasileira. Ele falou não lá pro Ricardo Teixeira no campo de golfe, toda aquela história que o Muricy conta em todo o podcast que ele vai, que ele disse não pra seleção brasileira. Mas, meu amigo, a situação é diferente agora. O Muricy não queria deixar o contrato dele ali com o Fluminense, o Muricy não gostou da postura do Ricardo Teixeira, que cá entre nós, aí já eram outros problemas e o Muricy tinha toda a razão. Mas nesse caso, Dorival, pô, é muito difícil o cara dizer não, porque ele sabe que a oportunidade não vai bater de novo. Quantas vezes você acha que o Muricy não encostou a cabeça no travesseiro e falou, putz, eu disse não pra seleção, né? E se eu tivesse assumido? E se eu... Sabe, aquele e se... O Dorival não vai ter esse si, cara. Ele sabe que esse trem que tá passando agora pode nunca passar de novo, sabe? Nenhuma outra oportunidade, nunca mais, meu irmão. O Dorival, vamos ser sinceros, antes de vencer a Libertadores e a Copa do Brasil com o Flamengo, esse trem nunca passou na porta do Dorival. Passar agora seria excelente, seria maravilhoso e seria uma daquelas oportunidades que você não pode desperdiçar. Então tem que se entender o Dorival aceitar agora. É triste porque ele é muito amigo do Diniz mesmo, então assim, ele tá vendo a sacanagem que foi feita com o Diniz, mas o cara não vai dizer não, entendeu? São Paulo vai receber a multa, a CBF se escolheu o Dorival, ele vai topar pelo, enfim, pelo prazer, pelo prestígio de ser o treinador da seleção brasileira, assim como o Diniz topou. O negócio de ser interino por um ano da seleção até a chegada de um gringo que não veio, sabe? Porque o cara quer ter o sonho, pô, de realmente, sabe, ser treinador da seleção. É o auge da carreira de um treinador brasileiro. E aí a gente vê cada vez mais o sonho do Hexa ficar distante, né? Eu não tenho esperança do Hexa com Dorival, com Diniz no comando. Vou ser até ousado aqui, tá? Eu até teria uma esperança de Hexa, talvez, quem sabe, pela aquela questão da boleiragem com Renato Gaúcho, sei lá, sabe? Aquela coisa de vai que dá, mas... A verdade é que a gente olha hoje, o único técnico que eu olho e falo, pô, com esse cara eu acreditaria no Hexa, um cara que, enfim, acessível por aqui, é o Abel Ferreira. De resto, infelizmente, eu acho que vão ser só treinadores que vão trazer mais problemas, que vão ficar lá um tempo, os resultados depois não vão vir e tudo vai achincalhar e na melhor das hipóteses, sabe? A gente ainda vai ficar triste, porque é um cara que vai conseguir fazer um bom trabalho e classificar pra Copa e você olha o Dorival comandando a seleção brasileira na Copa do Mundo, puta, tomara que ele cale minha boca, mas acho muito difícil o Hexa vir com o Dorival no comando. Mas também tenho que ser sincero que a seleção brasileira em 2002 era uma bagunça, uma troca de treinador infinita também. O Filipão chegou e deu um jeito naquela parada com a família Scolari. Então quem sabe de novo, vamos torcer, a gente tem que acreditar. No final das contas é acreditar e é disso que se trata futebol. Acreditar, torcer e meter o pau quando for a hora. Mas e você? O que acha de tudo isso? Comenta aqui, quero saber a tua opinião. Foi sacanagem com o Fernando Diniz? Dorival é o nome certo? A CBF tem jeito ou não tem jeito? Comenta aí, quero saber a sua opinião.